Vamos lá, rapaziada. Estamos vendo a parte teórica de elipse. A última coisa que a gente viu, conclusão aí que eu cheguei, foi que a equação da elipse, isso aqui é a equação da elipse com centro na origem, centro 0, 0 e eixo maior horizontal. Elipse com centro 0, 0, eixo maior horizontal. Eu deduzi a fórmula usando a definição e a gente chegou aqui. Vamos agora incrementar as ideias falando de centro genérico. Eu fiz aquilo ali botando o centro da elipse na origem. E para um centro genérico, o que muda? Então a primeira coisa que vai mudar é o seguinte, e aí a gente pode fazer uma associação, em vez de ficar fazendo um montão de contas, a gente pode fazer uma associação com o que foi visto, por exemplo, a circunferência. Como é que é para a circunferência? A circunferência é de centro 0, 0. Se o centro é 0, 0, a circunferência é assim, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a r ao quadrado. Circunferência de centro 0, 0. E quando o centro é genérico, x0 e y0. O que muda na equação da circunferência? Como é que é a equação da circunferência nesse caso? É assim, ó. X menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado igual a r ao quadrado. Ou seja, quando o centro é genérico, x0 e y0, surge aqui um x menos x0, um y menos y0. Dá para dizer que isso aconteceu aqui também. Só que aqui, como o centro era 0, 0, aqui era x menos 0, que fica x, e aqui era y menos 0, que fica y. Mas poderia vir dessa forma. Então, isso é um negócio que, se parar para aprofundar um pouco no estudo aí não é nem de cônicas, nem de geometria, não é nem de cônicas, se você aprofundar para estudar isso em desenho em geral, isso tem a ver com um negócio chamado translação de eixos. E aí, a gente não precisa ficar aqui elucubrando tanto, a gente pode só gravar o seguinte. Para sair de um negócio que tem centro no 0 e passar para um centro genérico x0 e y0, sempre vai ser simplesmente a gente só substituir o x por x menos x0 e o y por y menos y0. Até na reta isso vale, porque se você for pensar numa... Deixa eu apagar aqui. Se você pensar numa reta com centro 0, 0, como é que é uma reta com centro 0, 0? Ela fica y igual a mx. Centro 0, 0 não, uma reta que passa pelo 0, 0. Uma reta que passa pelo 0, 0, ela é vista assim, y igual a mx. Aí uma reta que passa pelo x0 e y0, ela vira y menos y0 igual a mx menos x0. O que está acontecendo aqui não é exatamente a mesma coisa que acontece para circunferência e elipse, mas é parecido, pelo menos. Então, uma reta que passa pelo 0, 0 é assim. Se passar no ponto x0 e y0, né, se sair do 0, 0 e eu deslocar ele para o x0 e y0, ela passa a ter esse formato. Então, o que eu fiz? Para sair desse caso para ir para esse caso, eu substituí o y por y menos y0 e substituí o x por x menos x0. Então, com esse raciocínio, assumindo que isso é verdade, de fato é, a primeira coisa que a gente vê é o seguinte. Uma elipse com centro genérico x0 e y0, eu posso partir dessa equação que já está pronta e no lugar do x eu boto x menos x0. Então, em vez de ser x ao quadrado, vai ser x menos x0 ao quadrado. E no lugar do y vai ser y menos y0. Então não vai ser y ao quadrado, vai ser y menos y0 ao quadrado. Então já é a primeira coisa que muda. Eu deduzi a fórmula para o centro 0, 0, que facilita. E se chegando a essa fórmula, querendo estender para um centro genérico, é só fazer essa
jogadinha aí que já está pronto. Então isso aqui vai ser uma equação de elipse com centro 0, 0 e ainda com eixo maior horizontal. Agora repare o seguinte, na equação que eu já deixei escrita aqui, eu substituí isso, que foi o que surgiu na conta lá, quando eu deduzi a equação da elipse, eu substituí A2 menos C2 por B2. Então agora a gente aqui, ó, vamos apagar. Já vimos que sair do 0, 0 para ir para o x0 e y0 é só fazer essa jogadinha. Agora, por que isso aqui eu substituí por B2? Se for lembrar, a gente falou, isso aqui que é o eixo maior é 2A, isso aqui que é o eixo focal é 2C, e esse B é isso. Na verdade, isso aqui é 2B. Isso aqui que é o eixo menor, a gente chama de 2B. Então, a primeira coisa que a gente tem, já que é bem interessante, é o seguinte. Isso aqui você vai ter que gravar. Qual é a relação entre o A, o B e o C? Existe uma equação que envolve o A, B e C, que por isso que eu substituí isso aqui por isso. A relação entre A, B e C é a seguinte. O A ao quadrado é igual ao B ao quadrado mais o C ao quadrado. Aí tu pode guardar isso, isso é uma das coisas importantes, muito importantes, para você saber sobre elipse. É como se fosse ali um Pitágoras, né? O quadrado do A é a soma dos quadrados do B e do C. Agora, why, que quer dizer por quê? Por que vale essa relação aí entre o A, B e C? É pelo seguinte, se você parar para desenhar, repare que o ponto B, 1, por exemplo, é um ponto da elipse. Se ele é um ponto da elipse, se eu traçar a distância dele para um foco e a distância dele para outro foco, qual é a definição de elipse? De qualquer ponto da elipse, a soma da distância aos focos tem que valer 2A, certo? But, pela simetria da figura, dá para eu dizer que do B até o F1 e do B até o F2, a distância é igual, né? Então, o BF1 é igual ao BF2. Pela simetria da figura. Esse tamanho tem que ser igual a esse tamanho. E a soma dos dois, BF1 mais BF2, é 2A. Isso aqui, pelo desenho, simetria da figura, e aquilo lá que eu escrevi, BF1 mais BF2 ser igual a 2A, é a definição de elipse. Se esse ponto está na elipse, ele tem que satisfazer isso. Logo, se os tamanhos são iguais e a soma dá 2A, eu posso dizer que tem A para cada lado. Tem A para cá, A para cá. É o mesmo tamanho e a soma é 2A, A para um lado, A para o outro, para a soma da A mais A, que é 2A. Certo? E, além disso, o F1, F2 a gente chamou de 2C. Logo, essa distânciazinha aqui é C. Tem C para um lado e C para o outro. E aí agora já deu para ver o Pitágoras, né? Isso aqui não é como se fosse um Pitágoras. Isso aqui é um Pitágoras. Porque eu estou vendo aqui nesse triângulo retângulo que eu tenho hipotenusa A, aqui eu tenho C e isso aqui é o B. Por que é o B? Porque eu chamei B1, B2 de 2B, né? De B1 até B2 é 2B. Logo, isso aqui que é metade é B puro. Então aqui eu tenho um triângulo retângulo de fato, em que o A é a hipotenusa, B e C são os catetos. Logo, o A2 é B2 mais C2. Aí por isso que eu fiz essa substituição aqui. Como o A2 é B2 mais C2, se eu isolar aqui o B2,
eu vou ver que B2 é A2 menos C2, que é o que aparecia quando eu deduzia a fórmula. Aí eu só substituir A2 menos C2 por B2, aí a equação fica mais limpa. Então, logo, a equação da elipse, genericamente, fica assim, ó, x menos x0 ao quadrado sobre A2 mais y menos y0 ao quadrado sobre B2 é igual a 1. Isso é a equação genérica de uma elipse que está deitada, quer dizer, o eixo focal ou o eixo maior estão na horizontal, tem centro x0 e y0 genérico e tem lá, né, os focos F1, F2, A, B e C. A equação geral é essa para uma elipse deitada com um centro genérico. Os próximos passos são ver como é que fica a equação da elipse que fica em pé e como é que ficam as coordenadas dos focos, agora com esse centro genérico. E também eu ainda não mostrei por que eu disse que do A1 até o A2 é 2A. Essas coisas que a gente ainda tem esse tudo de teoria para a gente ver no próximo vídeo. Valeu!